Bolsonaro vem sofrendo uma derrota silenciosa que poucos têm comentado e até mesmo notado. Isso mostra todo o enfraquecimento político do Bolsonaro e toda a diluição do capital político dele, apesar dos bolsonaristas falarem que ele ainda é o político mais poderoso do país, que move multidões. Não é. Porque em São Paulo, por mais que o Bolsonaro pressione e use Pablo Marçal, ele não consegue fazer o Ricardo Nunes escolher o vice que ele, Bolsonaro, quer. Isso já é uma derrota, porque se o Ricardo Nunes vencer sem o vice do Bolsonaro, é um cenário terrível. Na minha opinião, hoje, Tarcísio de Freitas em São Paulo influencia mais do que Bolsonaro. E a partir do ano que vem, Tarcísio vai ser a grande estrela do bolsonarismo depois de Michele. Mas essa demora para a escolha do vice do Ricardo Nunes é o enfraquecimento do Bolsonaro? Qual a dimensão do capital político do ex-presidente? Ele está acabado? Se você concorda que é uma derrota, deixa o like e se inscreva no canal. Eu tenho falado muito para vocês que o Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo mas principalmente o Rio de Janeiro, são locais estratégicos para a campanha municipal. Um corte rápido. Voltei. O Rio de Janeiro, ele é um local importante porque o Bolsonaro ele tem um candidato próprio dele, que foi escolhido por ele mesmo, no caso, o Alexandre Ramagem. Portanto, uma derrota do Ramagem, que é algo que está caminhando para acontecer, é uma derrota pessoal do ex-presidente. Em São Paulo, o candidato não é de Bolsonaro. O candidato nem é do PL. É o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo do MDB, que foi apoiado pelo PL por conta do Valdemar Costa Neto. Só que o Bolsonaro, ele tá fazendo de tudo para emplacar o vice. Para poder influenciar na chapa e falar que alguma coisa ele mandou. Ainda mais porque o Ricardo Nunes, no segundo turno, ele leva vantagem sobre o Guilherme Boulos. Então, se o Ricardo Nunes perder, o Bolsonaro pode falar, também não foi meu candidato. Só que se o Ricardo Nunes ganhar sem o vice do Bolsonaro, isso se desenha um cenário de extrema fraqueza para o Bolsonaro. E já é um cenário de fraqueza, porque ele não consegue influenciar na escolha do vice. E ele está falando que o Ricardo Nunes só venceria com o apoio dele, Bolsonaro. O que pode não acontecer. Nunes pode vencer sem o apoio do Bolsonaro, que seria um cenário terrível. Porque o Bolsonaro, ele tem se colocado como sendo o grande centro da direita. Tanto que naquela super live, o Flávio Bolsonaro disse que a campanha de 2024 não vai ser entre direita e esquerda, vai ser entre esquerda e o Bolsonaro. Nem o bolsonarismo, o Bolsonaro. Então ele é o grande nome de todos. Só que o pior cenário para o Bolsonaro não é candidatos dele perderem. O pior cenário é candidatos que o esconderam vencerem. Porque isso mostra que outras lideranças políticas à direita começaram a surgir. E já não precisam mais do apoio dele, Bolsonaro, ou do capital político dele, que ele ainda tem supostamente, para serem vitoriosos. É um cenário simplesmente terrível para Bolsonaro. Houve um almoço em São Paulo para a definição da chapa do vice do Ricardo Nunes. A chapa do Ricardo Nunes é a escolha do vice. O Bolsonaro quer escolher um cara chamado Ricardo Melo Araújo. Foi diretor da CEAGESP, é um coronel aposentado, é um João Ninguém que não traz votos nenhum. Essa escolha está sendo muito resistida. O Bolsonaro bate o pé, os partidos que compõem a chapa com o Nunes batem também o pé, todo mundo fica falando para não escolher o Ricardo Melo. Mas o Bolsonaro quer o Ricardo Melo. Então houve esse almoço, o Ricardo Nunes esteve presente, claro, o Ricardo Melo também, o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. E havia a expectativa que o Ricardo Melo Araújo seria anunciado como o vice do Ricardo Nunes logo após o almoço. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. O martelo não foi batido. E ao término do almoço, o Ricardo Nunes chegou e falou o seguinte: olha, nós vamos ter que conversar com os outros partidos para nós definirmos o vice. Isso acontece mesmo com o Bolsonaro usando e abusando do Pablo Marçal. Pablo Marçal, aquele coach bolsonarista, que entrou na disputa por São Paulo e apareceu na terceira posição. E o Pablo Marçal pega votos do Ricardo Nunes. E os bolsonaristas fizeram uma pressão dizendo o seguinte: se o Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal, Nunes nem vai ao segundo turno. A entrada do Pablo Marçal fez com que o Ricardo Nunes desse uma recuada, cedesse um pouquinho, falando, tudo bem, até topa, Ricardo Melo, não sei o que tem, mas parece que não foi assim não. Parece que não foi. Por quê?
os partidos que compõem a base do Ricardo Nunes começaram a ficar insatisfeitos com essa posição do Ricardo Mello Araújo como vice. O PP, que é um partido importante, é o partido do Arthur Lira, falou o seguinte: se o vice for Ricardo Mello Araújo, nós não subimos do palanque. Olha a situação. Então, há um desenho, eu estou fazendo assim com as mãos, que mostra uma derrota silenciosa do Bolsonaro. Porque os partidos que compõem a chapa ou a coligação do Ricardo Nunes têm força suficiente para peitar o enorme e estrondoso capital político que o Bolsonaro supostamente tem. Mesmo que o Ricardo Mello Araújo seja o vice do Bolsonaro, vice do Ricardo Nunes, não foi uma escolha assim rápida. Foi uma escolha discutida, foi uma escolha negociada, foi uma escolha com pressão. Não foi aquela coisa imediata de quem tem condições de impor algo. O Bolsonaro não tem condição de impor absolutamente mais nada. Isso ficou claro e é uma derrota que o Bolsonaro está tendo. Mostra que ele não tem mais o mesmo poder de influenciar. Essa negociação arrastada mostra que ele não tem como chegar e falar assim, eu quero e acabou. Não é mais. Não é mais. Ele se enfraquece. E eu vejo que quem vai decidir o vice do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vai ser o Tarcísio de Freitas, porque São Paulo, Tarcísio de Freitas tem muito mais capital político do que Bolsonaro no momento. E a partir de 2025, Tarcísio de Freitas vai ultrapassar Bolsonaro em capital político nacional. Vai ultrapassar. Se já não ultrapassou, hein? Porque o Tarcísio está sendo colocado como bolsonarista moderado, os filhos já estão preocupados, porque quanto mais forte Tarcísio fica, menos margem para manobrar os bolsonaristas possuem, até mesmo para livrar o Bolsonaro da prisão. Pá, porque se o Bolsonaro for preso, quem que vai ser o candidato da direita? Não tem, estão querendo beneficiar o Lula. Não, agora tem, que é o Tarcísio. E há um lobby imenso da mídia em torno do nome do Tarcísio, um bolsonarista moderado e tal, não sei o que tem. Tanto que ele teve um jantar com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e vários banqueiros, empresários, tudo para negociar e se colocar, se posicionando politicamente como sendo a nova via do bolsonarismo. Esse é Tarcísio de Freitas. O nome que o mercado financeiro tá louco para abraçar. Louco. E eu acho que Nunes só vai aceitar Ricardo Mello Araújo se essa for a vontade de Tarcísio. Bolsonaro não apita mais em São Paulo. Há um jogo de cena para evitar revolta bolsonarista, porque o bolsonarista é um bicho chato. Mas, em São Paulo, Tarcísio de Freitas, se não ultrapassou, está prestes a ultrapassar Bolsonaro em capital político.